Olá, primeiro ano. Vamos à nossa segunda videoaula da disciplina de Biologia 2. Dando continuidade ao conteúdo de botânica, nós falamos sobre os tecidos meristemáticos, tecidos permanentes na última videoaula, e agora nós vamos falar sobre uma parte da morfologia vegetal. Vamos falar das raízes, dos caules e das folhas, assim como a gente vai falar das flor, fruto e semente. Vamos iniciar a nossa morfologia falando da raiz. A raiz é o órgão vegetativo, que normalmente todos são subterrâneos, e está relacionado com a questão da fixação e o apoio da planta no solo. Vai ter a função de absorver a água e os sais minerais, e bem como também o armazenamento de produtos realizados da fotossíntese, que vai ser permitido a sobrevivência dessa planta em determinados períodos. Nós vemos que as estruturas da raiz ela é formada pela coifa, pela zona meristemática, a zona lisa, ou também chamada de zona de alongamento, a zona pelífera, o colo e a zona suberosa. A coifa, que ela vai ser essa região como se fosse um capacete na ponta da raiz, ela vai ser composta por células que vão ser produzidas na zona meristemática e vai ter a função de proteger a extremidade da raiz, que é onde essa raiz, de acordo com o desenvolvimento dela, vai penetrando no solo. E essa zona meristemática, essas células, elas sofrem constantes divisões de mitose e elas vão determinar aí o crescimento dessa raiz em relação ao seu comprimento. A zona lisa ou zona de alongamento é a zona de crescimento das raízes. Essa zona lisa ou zona de crescimento é a zona onde ocorre a questão do prolongamento, onde essa raiz ela vai ter o seu crescimento. A zona pelífera são as zonas com células epidérmicas que vão formar os pelos absorventes responsáveis por absorver água e sais minerais, que são essas regiões que vão estar em maior contato e crescimento em busca dessa água e desses alimentos, desses sais minerais para o desenvolvimento dessa planta. O colo vai ser a zona de transição entre a raiz e o caule, que é a zona onde se divide as duas extremidades, entre a raiz, a parte da raiz na parte do subsolo, e a parte do caule, que é na parte externa, que vai estar exposta ao ambiente. A zona suberosa é o local onde partem as raízes secundárias, que são as raízes que vão dar o suporte de sustentação para essa planta. E essas raízes vão ser classificadas em vários tipos. Nós vamos ter aí as raízes do tipo tuberosa, que vão funcionar como órgãos de reservas nutritivas, principalmente reservas de amidos, como por exemplo a cenoura, a beterraba, a batata doce, a batata comum, são raízes tuberosas. Essas raízes tuberosas, elas são raízes que têm uma adaptação e uma modificação determinada por alguns tipos de plantas que se desenvolvem essas raízes como manutenção também como reserva de água. E uma das principais que elas mais acumulam são o amido. As raízes do tipo respiratórias, ou também chamada de pneumatófatos, essas raízes elas ocorrem em vegetais de terrenos alagadícios ou pobres em nutrientes, como é o caso dos nossos manguezais. As raízes sugadoras, ou também chamada de ostórios, são raízes de vegetais parasitas que penetram até os vasos condutores, que são o floema,
para sugar a seiva daquela planta. Essa estrutura que é responsável pela fixação e absorção dessas raízes sugadoras são chamadas de opressórios, como a gente está vendo aí no nosso esquema da imagem. Um exemplo comum dessas raízes sugadoras é a erva de passarinho ou também o cipó-chumbo. As raízes tabulares são raízes achatadas verticalmente, ocorrem sobre a superfície do solo antes de mergulharem nele, ou seja, são aquelas raízes, essas raízes tabulares, são aquelas raízes que elas começam a se formar fora na superfície do solo e para depois ela entrar no solo e ir em direção ao subterrâneo. Ela vai ter essa função de aumentar a estabilidade desse vegetal de grande porte e aumentar também a sua superfície respiratória. As raízes do tipo suporte ou escora, ou também chamadas de raízes adventícias, são raízes que partem diretamente do caule e têm a função de aumentar a base de sustentação desse vegetal. Elas ocorrem principalmente em terrenos alagadícios, como por exemplo na região do mangue, no mangue branco. No mangue branco, né, não acontece muito, mas no mangue preto, que é uma planta típica de região alagada, de estuário, a maioria dessas raízes de escora, elas saem do caule até mesmo quase próximo dos galhos, em direção ao solo. Algumas plantas também que têm essas raízes adventícias são os milhos, a samambaia e a cana-de-açúcar, também tem esse tipo de raiz de suporte ou raízes de escora. As raízes do tipo aérea, que ocorrem em plantas epífitas, sem ser aquelas plantas que sejam parasitadas. Algumas delas apresentam um revestimento chamado de velame ou de véu, com capacidade de absorver a umidade do ar, como é o caso das orquídeas, de alguns sumares, que tem essas raízes aéreas, que a gente observa que ela não precisa de um substrato para que ela venha se desenvolver. Aí agora vamos falar sobre os caules dos vegetais. O caule ele vai ter essa estrutura com formação de ligação entre a raiz e as folhas. Ele vai apresentar vasos condutores de seiva, tem a função de sustentação dos ramos, folhas e frutos, e em alguns casos fazem a respiração e até mesmo a fotossíntese, fazendo também a função de armazenar nutrientes. Esses caules, eles apresentam uma anatomia, quando se comparado à questão das monocotiledôneas e dicotiledôneas, que são os tipos de classificação das angiospermas, a estrutura aqui interna na monocotiledônea, ela não tem distinção. Ela sempre vai ser um caule em forma de cilindro e ela vai ter esses feixes condutores dispersos dentro lá do caule, diferente aí das dicotiledôneas, que vão ter aí o conjunto de vasos condutores delimitados dentro do caule, chamados esses conjuntos de vasos condutores são chamados de feixes colaterais. Os tipos também de caule, nós vamos ter o caule do tipo aéreo, que são os troncos, que é um caule bem desenvolvido, ereto, lenhoso, ramificado, característico das plantas angiospermas, dicotiledôneas, das gimnospermas, como o pinheiro do Paraná, como os eucaliptos, né?
Entre outros vegetais, mamangueira, castanheiras, eles são troncos aéreos, que eles são bem desenvolvidos, são eretos e lenhosos. Nós temos o caule do tipo haste, que são caule mole, geralmente verdes e ramificados, que são caules que realizam fotossíntese, são flexíveis e delicados. A haste, ela é quase que como se fosse a verdadeira erva, né? Uma planta chamada de erva, como a erva chamada de erva de Santa Bárbara, que é essa plantinha de florzinha amarela, e o nosso cheiro verde, que ele possui um caule do tipo haste, porque é um caule verde, ramificado e flexível. O caule do tipo estirpe, que eles são os caules cilíndricos, sem ramificação. As folhas elas só surgem na parte da extremidade apical, ou seja, na ponta desse caule. O caule do tipo estirpe, ele é comum nos palmitos, no babaçu, no açaí, nas pupunheiras. Esses vegetais são plantas que têm o caule do tipo estirpe. O caule do tipo colmo, que são caules que não têm ramificação, eles apresentam nós e entre nós bem nítidos, ao contrário do estirpe, que são os caules dos vegetais, como o bambu, que a gente vai ter o nó e o entrenó, a cana-de-açúcar, também que nós vamos ter a presença do nó, bem visível a olho nu. O estolhão, que são caules rastejantes sobre o solo. Em alguns casos, eles vão emitir raízes adventícias nesses nós, na superfície de contato com o solo, como no caso do morangueiro, como no caso do maracujazeiro. Essas plantas elas têm o caule do tipo estolão, porque onde esse ramo ele vai se espalhando sobre o solo, ele vai criando uma raiz e vai se desenvolvendo. São típicos também o caule tipo estolão, de trepadeiras, que vão apresentar esse tipo de caule. O rizoma, que é também um tipo de caule, só que ele é um caule do tipo subterrâneo. Ele se desenvolve paralelo à superfície do solo. O rizoma ele pode surgir de várias folhas aéreas, como no caso da samambaia e a bananeira, como a gente está vendo na nossa imagem aí, que nós vamos ter aí o caule. O caule do tipo rizoma, ele fica na superfície do solo, numa camada abaixo, bem fina abaixo do solo. A bananeira, quando a gente vê aquela parte fora do solo com as folhas, aquilo não é o caule. Aquilo eles chamam de pseudocaule, que é um falso caule, mas são folhas que são modificadas, adaptadas para esse tipo de vegetal. O caule em si da bananeira, ele vai estar embaixo do solo, como a gente está vendo aí. Da mesma forma são nas samambaias. O caule do tipo tubérculo, que são caules que armazenam substâncias nutritivas, como as gemas laterais, são bem visíveis, podem surgir e brotar de novas plantas, no caso as batata inglesa, que é a nossa batata comum no supermercado, o inhame, são caules do tipo tubérculo. A macaxeira, o caule do tipo bulbos, que são estruturas complexas, que são formados pelo caule e pela folha, ou seja, eles são estruturas modificadas. Então, o bulbo, quando ele é simples, como no caso da cebola, ele vai possuir uma parte central, que é chamada de prato, que vão partir as folhas, e a porção inferior, que vão estar as raízes. O bulbo composto, como é no caso do alho, que é onde cada dente de alho corresponde a um pequeno bulbo, ou seja, a um pequeno caule, a um tipo de caule. Então, esses vegetais que têm o caule do tipo bulbo, eles são vegetais que vão ter tanto a folha como o seu caule modificados, como no caso da cebola e do alho. Agora vamos falar das folhas. As folhas, ela é um órgão especialmente adaptado, né,
para realizar a transpiração, a gutação, a respiração e a fotossíntese. Então, as folhas elas vão estar classificadas quanto à questão da sua duração em perenes, que são folhas que persistem, como a laranjeira, e a caducas, como a macieira, que quando é no período do inverno, elas caem e rebrotam no verão, ou na primavera para o verão. Nesses vegetais, as folhas elas caem e deixam uma cicatriz denominada camada de abscisão. Essa folha ela é composta por um limbo, pelo pecíolo, pela bainha e pela estirpe. Vamos falar de cada uma dessas estruturas das folhas. O limbo ele vai ser a porção laminar, onde vai ter as nervuras bem visíveis nas extremidades, livre, que é o ápice, e uma extremidade presa, que é o pecíolo, que vai estar na base da folha. O limbo ele está dividido em diversas partes, vai ter pequenos aspectos chamados de folhas, de pequenas folhas que são chamadas de folíolos, sendo no caso dessas folhas que apresentam folíolos, sendo chamada de folhas compostas. Nós vamos ter as folhas simples e as folhas compostas. Aí na imagem nós estamos vendo alguns tipos de folha de acordo com o limbo. Nós vamos ter a folha completa. Essa folha completa ela vai ter as seguintes estruturas: o limbo, que é a parte laminar da folha, aquela parte verde. O pecíolo, que vai ser a parte da base dessa folha. Nós vamos ter as estípulas, que vão ser umas pequenas estruturas. E a bainha, que é onde vai prender, ou a porção que vai ligar a folha ao caule. Aí a folha incompleta. Na folha incompleta vai faltar alguma dessas estruturas, ou a bainha ou o pecíolo, ou as estípulas. Aí nós vamos ter as folhas ócreas, que são folhas modificadas, as folhas invaginantes, como a do milho, as folhas césseis, que são aquelas folhas que ela não vai ter o pecíolo, ela vai estar ligada, o limbo dela vai estar ligado diretamente ao caule. O pecíolo vai ser a região cilíndrica e flexível que vai sustentar a folha. A bainha vai ser a parte que vai prender o pecíolo ao caule, chamado também de parte basal. As estípulas são duas expansões laterais laminares de cada lado do ponto da inserção do pecíolo. A maioria dos vegetais apresentam essas estípulas. Algumas folhas podem ou não apresentar todas as partes características da folha completa. As mais comuns são as pecioladas, que são folhas que se inserem diretamente ao caule, não apresentando bainha, comum nas angiospermas e dicotiledôneas. As césseis, que são folhas pouco comuns na natureza, não possuem pecíolo nem bainha, e a inserção ao caule é feita diretamente na base da nervura central, do limbo. O exemplo mais claro é a folha do tabaco, que é essa folha, essa última imagem que a gente está vendo aqui. Essa é um exemplo de folha cesse. A invaginante, que é a bainha, envolve diretamente o caule, que não apresenta o pecíolo. No caso clássico é o do milho, como nesse caso aqui. As folhas também podem ser classificadas de acordo com as suas nervuras. A paralilinérvias, que são as nervuras paralelas, típicas das plantas monocotiledôneas, como gramíneas, capins, o milho, o açaizeiro. As peninérvias são nervuras ramificadas, presentes principalmente na dicotiledônia. As peninérvias são os tipos de folhas das maioria dos vegetais. As adaptações morfológicas especiais das folhas permitem que
elas desempenham outras funções além do que já vimos. Algumas dessas adaptações é chamada de cotilédono. O cotilédonos são as formações embrionárias ricas em reservas nutritivas. Quem nunca abriu uma semente de milho ou uma semente de feijão? O milho é uma planta monocotiledônea. Então, o milho ele só tem um cotilédone. Tanto que quando você tira, não consegue, você quebra a semente do milho, mas você não consegue dividir ela em duas partes iguais. Por isso que ela é chamada de monocotiledônia, porque ela só tem um cotilédone. As dicotiledôneas, como o feijão, você consegue quebrar a semente, abrir ela em duas partes iguais. Aquela parte toda branca dentro da semente é o cotilédone. É essa parte que serve como reserva nutritiva para o embrião em desenvolvimento. Aí algumas folhas que sofreram adaptações ou modificações. As gavinhas, que podem ser folhas modificadas, originadas pelo alongamento do seu pecíolo, como é no caso as gavinhas, que são aquelas molinhas, que a gente chama de molinha do maracujá, né? Que vão servir para fixar esse material. A gente pode observar elas principalmente nas plantas trepadeiras. Os espinhos, que apesar de serem reduzidos, também é um tipo de folha adaptado, que vai servir de proteção contra a transpiração excessiva e para proteção contra animais, como no caso dos cactos, nas regiões onde tem pouca água. As brácteas também são folhas existentes na base das flores. Quando elas são coloridas, elas são utilizadas pela planta para atrair os polinizadores. No caso do antúrio, do bico de papagaio, aquela parte do antúrio, aquela parte vermelha que a gente vê, que muita gente diz que é a flor do antúrio, na verdade é uma folha modificada. Ela é uma folha modificada. A flor do antúrio é somente esse pistão branco aqui, que ela vai ser uma inflorescência, vai ter várias flores bem pequenininhas que vão compor aí. E como ela não tem cheiro, ela utiliza essa bráctea, que é essa folha modificada, na questão da cor bem atraente, colorida, para atrair os polinizadores para fazer a polinização da sua flor. Bem como aqui o bico de papagaio. Essas partes vermelhas que a gente imagina que seria uma flor, na verdade são folhas modificadas. Mas a flor mesmo é esse brotinho bem branco, bem aqui dentro aqui, certo? Os catifólios são folhas reduzidas que protegem as gemas caulinares. Em alguns casos, como no caso da cebola e do alho, elas são bastante desenvolvidas e armazenam substâncias nutritivas. Aí nós vamos ter também a questão da adaptação das folhas nas insetívoras ou carnívoras, que mostram diversas adaptações para a captura de insetos. Possuem diversos formatos que vão ser aptos para a captura das possíveis presas. Nós vamos ter a folha em forma de urna, como no caso da sarcacenia, que é essa de verde, e as folhas adaptadas com cerdas ou tentáculos, como no caso da drosera, que todas elas são uma planta do tipo carnívoras que tiveram as suas adaptações nas suas folhas, a tipo urna e a tipo tentáculos. Bem, aqui termina a nossa videoaula de hoje, pessoal. E para fixar e praticar o nosso conteúdo da nossa videoaula, nós vamos ter a nossa atividade, que vai estar no nosso livro didático do módulo 4. Atividade do módulo 4, na página 518, relacionada ao conteúdo da nossa videoaula. Entrega da atividade somente na próxima aula, da próxima quarta-feira da semana que vem, ok? Até a próxima!